Amém, igreja, boa noite, graça e paz de Cristo, todos que estão aqui, os que estão nas suas casas ou trabalho, enfim, que Deus possa continuar falando conosco. Queria compartilhar um texto com vocês que está no livro de 1 Coríntios, pedir para toda a igreja abrir. 1 Coríntios, no capítulo de número 9, a gente vai ler apenas um verso inicialmente, mas vamos navegar um pouco hoje na Bíblia para construir essa reflexão de hoje. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 9, apenas o verso 16. 1 Coríntios 9, 16. Diz o seguinte, Paulo falando: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Amém? Vamos orar novamente. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado porque nós podemos olhar para os céus e dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Eu te peço que o Senhor abra os nossos corações para receber aquilo que o Senhor tem para falar, Pai. A liberdade do Teu Espírito Santo. Que somente o Senhor cresça, que somente o Senhor seja glorificado essa noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai, independente de se nós estamos aqui no templo, ou em casa, ou no trabalho, ou se nós vamos ver essa mensagem, essa palavra outro dia, que ela possa inundar os nossos corações em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu que te peço, Pai. Amém. Esse versículo, eu vou ler novamente, é um versículo muito forte. Quando eu estava lendo o livro de Coríntios, eu parei nesse versículo e eu achei um versículo forte, mas sensacional. O entendimento que Paulo fala, ele falou o seguinte: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Para você entender o que Paulo está tentando dizer aqui, é muito importante você entender onde ele está falando isso. Que é naquela cidade de Corinto, para a igreja daquela cidade. Nós entendemos um pouco o contexto dessa cidade, o contexto do que está acontecendo aqui, é muito importante. Eu sempre falo isso e friso isso, novamente vou falar. Eu particularmente gosto muito de entender o contexto da palavra, o contexto do texto que a gente está lendo, nem que seja histórico. Por exemplo, é um tempo que há mais de 2000 anos, que é totalmente diferente do nosso, mas que se atualiza para nós de uma forma muito eficaz. Por exemplo, essa igreja de Corinto foi uma das igrejas que mais deu trabalho para Paulo. Uma igreja que tinha vários problemas. Então, um escritor chamado Peter Wagner, e ele fez um comentário sobre o livro de Coríntios, e ele falou que o mais certo a ler esse livro é você não separar por capítulos, mas sim por problemas que tinha lá. Por você ver o tanto de coisas que estavam acontecendo. Por exemplo, problema de visão, de moralidade, de disciplina, de doutrina. E você pega então Paulo escrevendo a essa igreja há tanto tempo e você transfere essa informação para nós, e a grande dificuldade da igreja hoje se torna os mesmos. Então é interessante nós entendermos essa igreja instalada nessa cidade. Paulo não escolhia talvez essas cidades ao acaso. Se você não sabe, a cidade de Corinto era uma cidade estratégica. Era uma cidade que tinha dois portos, o Golfo de Corinto e o Mar Egeu. Ou seja, o fluxo de pessoas ali era muito grande. Era uma cidade que com esse fluxo, ela se tornou rica economicamente. Mas ao mesmo tempo, era uma cidade que tinha um templo de uma deusa chamada Afrodite, que era a deusa do amor. Diz que mais de 1000 prostitutas serviam nesse templo, e durante a noite elas desciam para a cidade. Então é uma cidade que se tornou sinônimo de imoralidade, promiscuidade sexual. Uma cidade em que as pessoas que moravam ali, alguns chamavam elas de imoral, literalmente por causa dessa luxúria, desse descuidado que tinha, literalmente por causa desse templo, né? dessa questão. E era uma igreja que passava muita gente, né? Também. Mas um outro detalhe de Corinto é que ela foi destruída, e algumas partes dela foi reconstruída. Então com isso veio novos moradores. Então talvez Paulo achou viável, né, construir uma igreja nesse local.
porque é mais fácil você levar esse evangelho novo para novas pessoas do que levar um evangelho onde há uma cultura enraizada. Então a cidade de Corinto, ela foi uma cidade estratégica para Paulo. Paulo levou e ele inaugurou essa igreja na segunda viagem missionária. E é interessante nós entendermos também como Paulo chegou lá em Corinto. Paulo ele tinha vindo de 4 cidades em que ele foi muito perseguido. Na verdade, ele veio de Atenas. Em Atenas, ele teve ele não foi tão perseguido como nas outras 3, em que ele teve que literalmente fugir. Ele fugiu, e talvez Atenas nem estava no roteiro dele, mas ele teve que fugir para Atenas. Ele se separou ali de Timóteo e Silas, e ele foi encontrar Timóteo e Silas novamente só lá em Corinto. Então, no capítulo 2, do capítulo 2, no verso 3, Paulo fala o seguinte: eu tenho chegado a vocês, a igreja de Corinto, muito fraco, com medo, com receio. Paulo, ele chega ali naquela cidade muito debilitado, mas ele fica lá em Corinto 18 meses, e diz a palavra que lá começou a ser muito abençoado por Deus. O texto diz que todos os dons espirituais foram revelados em Corinto. Você imagina então você pregar o evangelho, você viver o evangelho numa igreja em que tem todos os dons. É maravilhoso, só que isso não é o essencial. Paulo ele sai de Corinto, ele vai para Éfeso, e quando poucos meses depois que ele estava em Éfeso, ele escreve essa carta, literalmente respondendo a alguns questionamentos dessa igreja. Nesse capítulo 9, ele está respondendo alguns questionamentos sobre ele mesmo, sobre o seu apostolado, sobre a questão dele talvez viver da obra. E ele chega o seguinte, nesse versículo 16, ele falou o seguinte: eu não tenho de me gloriar porque eu prego o evangelho. Isso é obrigação. E quando eu li obrigação no texto, eu parei. Falei, obrigação. Porque tem dois jeitos de entender essa obrigação. O primeiro, e essas duas formas de entender essa obrigação, é as duas formas que nós temos de entender o evangelho. Nós podemos entender essa obrigação como um mero ato de escravos, um ato que me enclausura, é um ato em que me prende. Eu vejo essa obrigação como algo necessário para conquistar alguma coisa, como algo passageiro para me chegar no bem maior. Esse é o primeiro lado de eu ver essa obrigação, é o primeiro lado que eu vejo o sentido do evangelho em si, que não é o lado correto. O segundo lado da obrigação é o sentido de entender não como um encargo. Essa obrigação não é simplesmente uma ação obrigada no sentido de ônus, no sentido de peso para a minha vida. Eu digo que essa obrigação que Paulo cita aqui é como se ele enxergasse o seu propósito diante da suficiência de Cristo. É como se Paulo encontrasse um sentido total no evangelho, e é por isso que ele cita essas palavras, que pode até parecer forte, que pode até parecer que às vezes nos enclausura, mas é totalmente libertador. Eu gosto de um texto em que fica em Mateus capítulo 2. É um texto muito conhecido que é cantado até em cantatas de Natal, né? Quando os magos foram visitar Jesus. E eles foram levar 3 presentes, eles chegaram, prostraram perante Jesus. No versículo 11 fala que eles levaram ouro, incenso e a mirra. Mas é muito interessante o contexto dessa história, porque os magos, eles vieram de muito longe. Alguns teólogos falam que foi da Pérsia, outros falam que viajaram anos, né? Mas enfim, a gente sabe que naquele tempo a viagem era demorada. E eles chegaram em Jerusalém, guiados por uma estrela. E lá em Jerusalém eles encontraram o rei Herodes. E eles reuniram ali os principais sacerdotes e perguntou assim: onde há de nascer o menino, o Messias prometido? E o sacerdote falou o seguinte: Miqueias diz que ele vai nascer em Belém de Judá. Então os magos saíram dali para encontrar Jesus. E Herodes então falou o seguinte: volte aqui para o mesmo caminho, me fale também onde que esse menino nasceu, porque eu também quero ir adorá-lo. Mas a gente sabe que a intenção de Herodes era matar Jesus. Então
e aí no capítulo 2, como eu disse, de Mateus, no verso 11, diz que eles chegaram, prostraram perante Jesus, levaram aquele presente e não voltaram para o mesmo caminho. Esse sentido do evangelho que eu vejo aqui é isso aqui: não tem nada depois de Jesus. Não tem nada. Jesus é extremamente suficiente para a minha vida. Eu posso até conseguir algumas coisas, mas não é necessário. Jesus é suficiente. Aqueles magos, eles não tinham que voltar para o rei Herodes, porque eles simplesmente acharam o rei dos reis. Eu vejo que hoje a igreja simplesmente ela não se contenta em encontrar o rei dos reis. Ela não se contentam em encontrar o Messias prometido. Elas usam esse evangelho, usam Jesus como meio para alguma coisa. E entra naquela disputa do eu posso, não posso, eu devo ir, eu não devo. Infelizmente, eu acredito que quem está nesses questionamentos ainda não encontrou em Cristo a suficiência necessária. Não encontrou o seu propósito em Cristo, entendendo que Ele é extremamente suficiente para as nossas vidas. Então, quando Paulo ele cita esse versículo, e ele fala que é imposta essa obrigação, não entenda isso como um ato de escravidão, como um ato de peso para a vida de Paulo, porque Paulo sabia o seu propósito. Nós temos que entender o nosso principal propósito aqui na terra. E talvez um dos principais é ser igreja. Um dos principais propósitos nosso é esse privilégio de ser igreja. Alguns olham como eu disse, um enclausuramento, uma prisão. Alguns olham como uma simples obrigação, talvez até para salvação. Mas nós temos que olhar como um ato de privilégio ser igreja. John Piper ele falou que entender o nosso principal propósito é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Alegrar-se em Deus para sempre é entender o nosso propósito de ser igreja. Nós temos que entender então que nós temos que cumprir algumas coisas, mas que acima de tudo é um privilégio nós sermos igreja. É por isso que hoje eu vou falar sobre alguns privilégios de ser igreja. Alguns privilégios porque nós nos tornamos igrejas. Entenda a igreja não só como uma denominação local, que é muito importante esse ato de congregar, esse tempo que a gente está sem congregar com todo mundo, agora está voltando aos poucos. Eu, por exemplo, eu sinto muita falta. E como era, a gente olha assim, como era bom, né? Como era bom abraçar os irmãos, como era bom estar todo mundo junto aqui, como era bom os cultos de celebrações. Mas entenda a igreja como o corpo de Cristo. E há pelo menos alguns privilégios que nós temos que entender de ser igreja, que nós temos que ter isso enraizado no nosso coração. O primeiro privilégio de ser igreja é que nós somos membros da família de Deus. Somos membros da família de Deus. Eu não sei, às vezes a gente fala umas coisas repetitivas, né? Mas a gente não enxerga a grandeza disso. Você é membro do corpo de Cristo. Você é membro da família de Deus. Em Efésios capítulo 2, no verso 19, diz que nós não somos mais estrangeiros, nem forasteiros. Nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós temos que olhar a nossa caminhada no Evangelho e entender que nós somos privilegiados por isso. Nós não temos que nos vangloriar e passar por cima de nada. Nós temos que nos alegrar por esse privilégio de ser da família de Deus. Só que olha só, a família não se constrói com algo solitário. Não tem como ser família sozinho. Não tem como ser família eu e Deus. É por isso que esse ponto aqui é extremamente importante, porque entra aquele ato de relacionamento. Semana passada eu preguei aqui e falei que não tem como ter intimidade com Deus se nós não tivermos intimidade com a pessoa que está do nosso lado. E é fato isso, nós temos que nos aprender a se relacionar.
Nós temos que aprender, olha só, você não pode ser corpo de Cristo isoladamente. Você não vai ser corpo de Cristo sozinho. Você precisa aprender a se relacionar. Você precisa aprender a se doar. Quando nós estamos como igreja, nós aprendemos o que é o perdão, aprendemos a perdoar e pedir perdão, nós aprendemos o que é o amor, inclusive o amor, o maior dos mandamentos, né? Amai a Deus acima de todas as coisas, e ao seu irmão como a você mesmo. Então pessoas que não sabem se relacionar, infelizmente está distante de ser igreja. Nós fomos feitos então para ter relacionamento um com o outro, e Deus nos deu oportunidade de nascer de novo, simplesmente para ser a família dele. Já parou para pensar por que tem esse ato de morrer para nós mesmos e nascer para Cristo? Porque nós vamos nascer para Cristo como família de Deus. Isso é maravilhoso. Nós temos que entender que Deus nos deu uma família espiritual para o nosso próprio benefício. Paulo falou, chorar com os que choram, alegrar-se com os que alegram. Mas infelizmente, a igreja que não tem uma comunhão, ela tende muito a dar errado. Grupos que não se alegram com outros, ministérios que entram em rixa com outros ministérios. Que se fulano fez assim, eu quero fazer também. Eu quero fazer melhor. E vai entrando uma distorção da família. Sabe, nós temos que olhar esse ato de ser família de Deus como um privilégio. Então o primeiro privilégio da igreja é ser família de Deus. O segundo privilégio é ter Cristo como modelo. Ter Cristo como modelo, igreja, é um privilégio. 1 Pedro no capítulo 2 fala o seguinte: porque para isto fosse chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que pisais as suas pisadas, para que sigais as suas pisadas. Ou seja, nós temos que entender que nós temos um espelho, e esse espelho é Cristo. E quanto mais de Deus em mim, menos eu preciso me aparecer. Quanto mais de Deus em mim, menos eu preciso de holofotes. E o que nós vemos nas igrejas hoje é literalmente pessoas que necessitam de holofotes. As pessoas que necessitam às vezes de um elogio do pastor, que necessita de um elogio do seu líder, necessita de palavras concretas, e a sua caminhada, a sua engrenagem é isso. Só que o nosso espelho é Cristo, aquele que morreu mas que ressuscitou, aquele que não foi aceito por todos, aquele que muitos chamaram de louco, mas aquele que é a vida, aquele que tem um caminho. Então, eu digo que se tornar semelhante a Cristo é uma palavrinha chamada maturidade espiritual. Maturidade espiritual. E nós precisamos entender algumas coisas da maturidade espiritual. Primeiro, conhecimento não é sinônimo de maturidade espiritual. E vou além. Conhecimento bíblico não é sinônimo de maturidade espiritual. Quantas pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra, mas simplesmente não têm maturidade, não sabem agir. E eu digo agir como Cristo. Pessoas que são arrogantes, que são egoístas, pessoas que tiram Cristo do centro, pessoas que tiram, que por qualquer motivo, é motivo de não fazer mais, porque qualquer coisa sai do ministério, sabe, não se espelha em Cristo. Aliás, se espelha naquilo que lhe convém, e é muito fácil nós espelharmos em Cristo naquilo que lhe convém. Então, eu digo que a maturidade espiritual, ela está em atitudes, muito mais do que em conhecimento. Atitudes, as nossas próprias atitudes, por exemplo, na nossa fala, na nossa vida, como a gente ama, como a gente tem a nossa fé, o que é a fé para nós. E nós temos que começar a fazer esses questionamentos. Você sabe responder o que é a fé? O que é a fé para você? Uma característica de Jesus que eu vejo muito claro, que não fala muito, é pureza. Pureza. Nós buscamos essa pureza
Uma outra característica, santidade. Nós buscamos essa santidade no sentido de separarmos para Cristo. Então nós temos que entender que, como diz Tiago capítulo 1, diz que a maturidade espiritual vem para aqueles que não apenas compreendem, olha só, mas para aqueles que colocam a palavra de Deus em ação. Isso é muito importante. A maturidade espiritual, ela não é somente para aqueles que compreendem a palavra, mas para aqueles que praticam. Eu gosto muito do texto da casa firmada na rocha. Aquela casa firmada na rocha é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Então, se nós estamos, às vezes, somos um mero espectador da Bíblia, nós temos que tomar muito cuidado. É um privilégio ter Cristo como modelo, um modelo de caráter. Então, é um privilégio ser família de Deus, é um privilégio ter Cristo como modelo. O terceiro, privilégios de ser igreja, que nós somos mensageiros do amor. Mensageiros do amor. No capítulo de Marcos, no capítulo 16, no verso 15, diz que Jesus falou o seguinte: ide por todo mundo e anunciai esse evangelho. Só que anunciar esse evangelho tem que ser com amor. Tem que ser com amor. Colossenses no capítulo 3 diz que nós temos que nos revestirmos como eleitos de Deus. E esse revestir-vos é de bondade, é de humildade, é de mansidão, é de longanimidade. Mas no verso 14 ele fala o seguinte: mas sobretudo revesti-vos de amor, que é o elo perfeito. A nossa caminhada tem que ser como mensageiros do amor que nós recebemos. Infelizmente nós vivemos uma igreja que somente quer ser amada, uma igreja que não sai daquele grupo de ser amada, de que eu preciso ser abençoado. Está na hora de nós mudarmos, sabe, virar o disco e falar o seguinte: eu sei que eu sou amado, agora eu vou amar. Agora as pessoas que estão perto de mim vão ser amadas com o mesmo amor que eu recebi do meu Deus. Nós temos que entender que nós somos mensageiros do amor de Cristo. Nós temos que entender que o nosso propósito é passar amor, é transmitir esse amor. É por isso que quando Paulo fala o seguinte: eu fui crucificado, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E ele, a ponto dele falar o seguinte: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ele não estava se vangloriando, como eu falei no início. Paulo entendeu o seu propósito diante da suficiência de Cristo. E se nós entendemos isso, nós vemos que esse é o passo da igreja. Esse é o passo da igreja. E não tem como a gente andar sem o amor. O amor é um dos principais alicerces do evangelho. Romanos capítulo 8 fala o seguinte: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Esses dias eu estava gravando alguns vídeos aí. Eu gravei um vídeo sobre o amor, e eu contei uma experiência que eu tive. A gente lembra de algumas experiências do ensino médio, né? Tem muito tempo não, mas eu lembrei. E a discussão na aula lá era o que era o amor. E eu me recordo direitinho. Eu não sou muito bom para recordar as coisas, mas eu lembro que um colega de classe, ele levantou e falou o seguinte: o amor é o sentimento mais próximo do ódio. Não sei o que aquele cara estava vivendo, mas como eu disse, o amor eu prefiro conceituar de uma forma diferente. É aquele que como eu disse, é o elo perfeito. É aquele que lança fora todo medo. É aquele em que eu trilhando o caminho em cima do amor, é dádiva de Deus. A essência do amor, igreja, não é o que nós pensamos e o que nós conhecemos. A essência do amor não é o que nós pensamos nem o que nós conhecemos, mas o quanto nós damos de nós mesmos. A essência do amor está em quanto eu me dou. Porque pense comigo,
eu fui amado de uma forma incondicional. O versículo mais pregado no mundo é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem, não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu leio esse versículo, eu entendo que Cristo me amou. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, e a gente estava falando até de predestinação, mas que eu não vou entrar no assunto não. Mas ele falou o seguinte: eu sei que é Deus que nos escolhe. Como eu sei se eu sou escolhido por Deus? Aí eu fiquei pensando. Aí depois em casa eu pensei. Eu cheguei à conclusão que a pessoa estava perguntando errado. Tem muita gente perguntando errado e vai ter respostas que não vão achar às vezes. Perguntar se eu sou chamado, perguntar se eu sou amado, e ficar se vitimizando o tempo todo, enquanto a igreja precisa de pessoas que levam a mensagem do amor de Cristo. Eu me enclausuro, eu fico ali na minha vida achando que não vai dar certo. Igreja, você foi escolhido por Deus, você foi chamado por Deus. Está na hora de dar um passo do amor, está na hora de influenciar pessoas, de amar mais. Está na hora de levar a vida que você recebeu em Cristo Jesus. Isso é privilégio. É uma grande responsabilidade que nós temos. Amar, amar, amar. Preste atenção no que eu vou falar agora. Deus quer que você ame pessoas reais, não ideais. Deus quer que você ame pessoas reais, não pessoas ideais. É muito fácil amar a pessoa que está comigo todo dia. É muito fácil amar pessoas que às vezes é do meu ministério. É muito fácil amar o John, o menino de Deus, sabe? Mas nós temos que levar esse amor e atingir esse mundo com o amor de Cristo. Sabe por quê? O mundo jaz do maligno. O mundo há trevas, mas a luz de Cristo vai refletir lá, em nome de Jesus. Quarto ponto, sobre o privilégio de ser igreja, não menos importante, que nós somos um adorador do seu nome. A gente olha para a adoração e às vezes, ultimamente eu tenho estudado um pouco sobre adoração, e às vezes eu tenho até falado demais aqui no púlpito sobre adoração, como um ato momentâneo. A adoração não se limita a um culto. Pessoas que precisam de um culto no domingo para adorar, está longe de ter intimidade com Deus. Pessoas que precisam de um culto como esse para cantar ao Senhor, porque a adoração também não é só em forma de cânticos, mas é também em forma de cânticos. Um dos salmos que eu mais gosto é o Salmo 63. No verso 3 e 4, o salmista fala o seguinte: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. E ele fala o seguinte: assim eu te bendirei enquanto viver. As pessoas que glorifica a Deus em todos os seus atos, isso se transforma em adoração. Todos os meus atos são atos para adorar a Deus. Paulo falou: você quer comer, você quer beber, tudo que você fizer, faça como fosse para Deus, agradando a Deus. Eu tenho a oportunidade a cada manhã de levantar e falar o seguinte: hoje eu vou fazer tudo com excelência, porque eu vou adorar a Deus. E todos os meus atos, se eu vou no meu trabalho, se eu estudo, se eu vou encontrar com a minha família, se eu vou encontrar com meus amigos, todos os meus atos são atos de adoração. A adoração, ela tem pelo menos 4 características que eu acho essenciais. Primeiro, ela é indispensável. A adoração, ela é indispensável. Como eu falei dos magos, os magos eles estavam indo até Jesus. Eles não parariam no rei Herodes, porque eles não parariam em qualquer rei. Eles estavam procurando o rei dos reis. Quantas pessoas têm parado no meio do caminho? Quantas pessoas têm adorado outras coisas, têm
tem feito que a sua adoração ao Deus verdadeiro seja interrompido por alguma coisa, alguma situação. A adoração a Jesus Cristo, ela é indispensável. A adoração, ela é persistente. A persistência é uma característica do Evangelho. Nós temos que entender que a persistência é uma característica do Evangelho. E a adoração, ela tem que ser persistência. Porque senão qualquer motivo me faz parar de adorar. Então a adoração, ela é persistente. A terceira, ela é com excelência. A adoração tem que ser com excelência. Você acha que aqueles magos levaram qualquer coisa para Jesus? O ouro, o incenso e a mirra, que tem um simbolismo envolto disso, mas que eu não vou entrar em questão, mas depois você estuda. Mas a gente vê que é com excelência. E se a gente vê que os nossos atos são atos de adoração, eu tenho que levar uma vida com excelência. Até o fato de cantar uma canção aqui, de tocar um instrumento, até o fato de meditar na palavra de Deus tem que ser com excelência. Tem que ser com excelência. E a última característica da adoração é reverência. Reverência. Quantas pessoas que perdem a reverência e o zelo? Parece que é um oposto que a pessoa vive. Parece que quanto mais tempo tem de evangelho, menos zelo ela tem. Sendo que quanto mais tempo, mais reverência nós tínhamos que ter. Não podemos chegar de qualquer forma perante o nosso rei. Não podemos. E a adoração me faz entender isso. Eu tenho que me prostrar a cada dia perante o rei. Então, se nós não adoramos Deus, nós vamos adorar outra coisa. Sabia que há um impulso nato da humanidade de adorar alguma coisa? Há um impulso nato da pessoa encontrar em alguma coisa ou situação um sentido para a sua vida. E o mais certo a fazer é encontrar em Deus esse sentido, porque Ele é digno de toda adoração. Desde lá do Velho Testamento, quando Ele se revela lá para Moisés, o primeiro mandamento é o quê? Vocês não podem adorar outro Deus, eu que mereço toda adoração. Então a nossa vida é pautada na adoração ao nosso Deus. E se você não tem essa adoração em primeiro lugar, às vezes você pode estar adorando o seu trabalho, você pode estar adorando simplesmente amigos, esporte, você pode estar adorando dinheiro. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Mais do que qualquer coisa, Deus é digno da nossa adoração. E entenda isso como um privilégio. Então eu falei de 4 privilégios, vou falar o último agora. Primeiro privilégio de ser igreja é que nós somos famílias de Deus. O segundo privilégio é que nós temos Cristo como referência, Cristo como modelo de caráter. O terceiro é que nós somos mensageiros do amor. O quarto é que nós somos adoradores do nome de Jesus. E o último é que nós somos ministros da graça de Deus. Não sei se você já parou para pensar sobre a graça de Deus. Mas olha só, eu faço questão de ler esse versículo de Atos capítulo 20, no verso 24. Se você puder anotar esse versículo, eu acho sensacional. Atos capítulo 20, verso 24. Olha o que Paulo fala. Mas de nada faço questão. Não tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Aí ele vai falar qual que é o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. Para dar testemunho do evangelho, da graça de Deus. Se você não achou qual é o seu propósito, entenda, você é um ministro da graça de Deus. Rick Warren falou uma coisa que é bem interessante. Ele falou que ninguém é completo a não ser que esteja transmitindo a graça entre Deus e outra pessoa. Olha que maravilhoso isso. O que você tem transmitido para as pessoas que estão ao seu redor? Será que é ódio? Será que é falta de amor? Falta de perdão? Será que você está transmitindo um egoísmo? Será que você está transmitindo
Coisas ruins, características ruins. Primeira coisa que você tem que entender para transmitir a graça, para ser um ministro da graça, o que é a graça? Aquele favor imerecido, nem para salvação a gente entende, né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vocês, é dom de Deus para que vocês não se gloriem. Ou seja, esse evangelho me mostra que eu não tenho o quê, e por isso que eu gosto, e eu fecho com esse ponto, porque a gente leu uma coisa que Paulo estava falando o seguinte: é obrigação pregar o evangelho, é uma obrigação, e ele falou assim: ai de mim se não pregar. Sabe por quê? Porque ele entendeu que a graça era suficiente, a graça nos basta. O que é a graça? É esse favor imerecido. Eu não tenho o quê? Não é por débitos ou deméritos que eu me relaciono com Deus. Não há nada que eu vou fazer que vai pagar a dívida. E não há nada que eu vou deixar de fazer para pagar a dívida também, que não vai pagar essa dívida. A dívida já foi paga na cruz do Calvário. O que me resta agora é adorar. O que me resta agora é crer. O que me resta agora é transmitir esse amor. O que me resta agora é transmitir como uma carga elétrica essa graça que chegou a mim. Nós temos que usar os nossos dons, os nossos talentos. Nós temos que usar o que nós temos de melhor para glorificar a Deus e transmitir a graça dele para as pessoas. Aquilo que você tem que melhorar, seja moldado. Aquilo que você sabe fazer, use para a glória de Deus. Deus tem um ministério para cada um de nós, mas o maior ministério é ser ministro da graça de Cristo. Mas Deus tem um ministério individual. Às vezes a gente nos perde nos ministérios, né? Eu quero fazer parte do ministério tal. Mas quantas pessoas que simplesmente ficam sentadas no banco, questionando a vida toda o que tem que fazer. Está na hora de levantar. Está na hora de levantar e começar a agir. É por isso que Tiago capítulo 2, ele fala que a fé sem obra é morta. Olha que interessante. Por que a fé sem obra é morta? Porque se é pela graça, eu não preciso ter obra para ir para o céu. Mas sabe por que eu acho que ele falou isso? Porque é totalmente incoerente nós entendemos a fé pela graça de Cristo e não transmitirmos essa fé, e não transmitirmos essa graça. É totalmente inviável para Tiago, é totalmente inviável para o apóstolo Paulo, quando você entende a fé em Cristo e você fica parado. É por isso que Paulo falou o seguinte: é obrigação. Porque o que eu recebi, a grandiosidade, a grandeza do que eu recebi, é impossível ficar parado. As pessoas distorcem: não, eu tenho que fazer, porque se eu chegar lá no céu não tiver feito nada, eu não vou entrar. Não é isso, não é esse pensamento, igreja. É pela graça. A graça é algo sobrenatural. A graça de Cristo em minha vida, igreja, é engrenagem para mim andar, sabe? É o que me faz mover. Eu me movo pela graça. Então a igreja tem esse privilégio de ser um ministro da graça de Deus. Olha que sensacional. Nós vamos sair de hoje aqui falando o seguinte: eu sou ministro da graça de Deus. Mas entenda uma coisa: conserte aquilo que precisa consertar. Entenda outra coisa: aquilo que você é bom, use para a glória de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que têm dons e começa num caminho bom, mas distorce. Aí você fala o seguinte: não, essa pessoa é tão usada por Deus, e essa pessoa conhece tantas vezes da Bíblia, essa pessoa, ela fez uma canção que, sabe, tocou o céu, mas depois começou a distorcer o evangelho. Dons e talentos, igreja, não é nada mais do que para glorificar a Deus. Não é para aparecer. Se você quer aparecer, se você quer se gloriar, se glorie na sua fraqueza. Isso quer entender a glória, a graça de Deus. Uma outra frase de Rick Warren falou o seguinte: obediência imediata lhe ensinará mais de Deus do que uma vida inteira de discussões bíblicas.
Está na hora de nós começarmos a obedecer. Obedecer. Porque se a gente não obedecer, a gente não vai saber nenhum desses pontos que eu falei. Se nós não sabermos o que é obediência a esse evangelho, nós não vamos encontrar suficiência em Cristo. A família da igreja, ela tem responsabilidades. Ela tem responsabilidades para cumprir. Mas acima de tudo, ela tem privilégios para desfrutar. Nós possamos começar a entender esse evangelho, essa dádiva de Deus que é ser igreja, como um privilégio para poder desfrutar. Porque a graça de Deus nos basta. Vamos colocar de pé? Bem?